Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre o maior desafio que o Barcelona vai enfrentar nessa maratona de jogos a cada 3 dias até o final do mês de setembro. É o Villarreal, fora de casa, sem dúvida alguma, a equipe com mais qualidade técnica de todas aquelas que o Barcelona enfrentou até o presente momento. O Submarino Amarelo está no G4 com os mesmos 11 pontos do Atlético e do Real Madrid. E vai ser um teste muito interessante para a gente ver se o Flick-Flaca consegue se recuperar da derrota na Liga dos Campeões. Mas antes da análise começar, eu venho lhe pedir o seu engajamento. Se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Não esquece de curtir o vídeo. Tudo isso é muito importante para o nosso canal poder continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor sobre o Barça para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá. Como joga o Villarreal? Eu já vou resumir o Villarreal em um dado que é muito interessante. O time jogou 5 partidas, fez 11 gols, mas tomou 8. Até agora na temporada não teve nenhum jogo que o Villarreal não tenha feito gol, mas também não teve nenhum jogo que o Villarreal não tenha tomado gol. Ou seja, é um time que joga e deixa jogar. Ele não domina o adversário com a sua pressão ofensiva, mas também não baixa as linhas para jogar no contra-ataque e proteger o seu goleiro. Ou seja, aquele mesmo Villarreal que a gente viu na temporada passada, que no jogo do primeiro turno perdeu de 4-3 em casa para o Barcelona do Xavi, mas no retorno ganhou de 5-3 fora de casa contra aquele mesmo Barça. O que está diferente mesmo é o elenco, porque o Villarreal contratou 10 reforços para essa temporada e perdeu 2 dos grandes expoentes da sua campanha na temporada passada. O artilheiro Sorloth foi jogar no Atlético de Madrid e o goleiro Jorgensen foi jogar no Chelsea. O elenco é novo, mas a formação é a mais antiga que tem no futebol, o famoso 4-4-2. Sempre com transições rápidas e busca por velocidade, tanto dos atacantes quanto dos meias abertos pelos lados. Esse estilo de jogo é muito incomum no futebol espanhol. A maioria das equipes procura preservar a posse de bola e fazer com que o jogo fique mais cadenciado, geralmente com 2 volantes e um meia ofensivo, ou com um volante e 2 meias centrais, mas o Villarreal faz o inverso e por enquanto está dando certo para eles nesse início de temporada. Pro bem ou pro mal, é um jogo muito rápido, onde eles buscam criar situações para deixar os seus atacantes no 1 contra 1, mas também deixam muitos espaços atrás para que o adversário também tenha suas oportunidades. O craque do time, sem dúvida alguma, é o Alex Baena, o meia que joga aberto pela esquerda e que na temporada passada foi o líder de assistências do Campeonato Espanhol. E não é um jogador de drible, mas ele é um jogador de muita criatividade, consegue causar problemas tanto acionando os atacantes dentro da área, quanto acionando o Dani Parejo, que se apresenta na meia-lua para receber a bola atrasada para trás. Para que ele tenha mais liberdade para jogar à frente, existe um lateral esquerdo que atua atrás dele, que tem poucas obrigações ofensivas e que se preocupa muito mais na marcação e na contenção dos contra-ataques. É o Sergi Cardona, que atuava pelo Las Palmas, chegou até a ser cogitado como uma possível contratação do Barcelona para ser o reserva do Baldé, mas acabou indo para o Villarreal ser titular e está fazendo uma temporada da mesma maneira que foi a sua anterior. É o tipo do jogador que raramente vai aparecer nos highlights do time dele, mas que pode aparecer nos nossos, sendo driblado pelo Lamine Yamal. Do outro lado, a gente tem uma situação invertida. É o lateral que ganha muito mais liberdade do que é comum para alguém da posição, e é o meia que, por isso, para compensar, acaba acumulando um pouco mais de responsabilidades defensivas. Na lateral está o Kiko Femenia, que é da base do Barcelona, mas olha que interessante, quando surgiu era a ponta direita. Só nessa fase muito mais avançada da sua carreira é que ele está exercendo funções mais defensivas. O meia-direita não é nenhum especialista em recomposição, é o Yeremy Pino. Mas até para dar o equilíbrio para que do outro lado haja mais liberdade, ele acaba tendo muito mais responsabilidades defensivas e em muitos momentos a gente vai ver ele fazendo a dobra da marcação ao lado do lateral. Sempre existe em todos os jogos do Barcelona a possibilidade do adversário mudar a sua característica e a organização tática para se proteger um pouco mais embaixo, abrindo mão de alguns elementos ofensivos importantes.
só que não costuma ser o que faz o Marcelino Garcia Toral. Assim como o Michel, da rodada passada, técnico do Girona, ainda que ele esteja enfrentando uma equipe com uma qualidade técnica superior, ele costuma manter a sua estrutura e vai para cima do adversário. Então, tomara que ele tenha a mesma coragem que teve o técnico do Girona, porque aumentam as chances de nós termos o mesmo resultado que tivemos naquela rodada. A dupla de ataque que causou problemas significativos para o Barcelona do Xavi não vai enfrentar o Barça do Hansi Flick. O Sorloth, como eu já falei anteriormente no vídeo, foi vendido e o Gerard Moreno está lesionado. Então o principal nome do ataque adversário na partida que vai acontecer esse domingo é o Ayoze Pérez, que atuava pelo Betis, fez uma temporada de destaque, foi convocado para a seleção espanhola, onde terminou campeão da Euro, e é aquele da dupla de ataque que tem mais responsabilidade de se movimentar e fazer a bola chegar na referência ou, em alguns momentos, se o espaço aparecer, buscar ele próprio a finalização. E quem vai ser a tal da referência, como era o Sorloth na última temporada? A tendência é que seja o Barry, um atacante de força, de 1,95 m, muito perigoso nas jogadas aéreas, não tem um refino técnico diferenciado, mas se você der a oportunidade, ele consegue fazer os gols. Mas no fundo, a principal responsabilidade dele é fazer a parede, segurar a bola e esperar o time sair para ele poder dar o passe no pivô e encontrar atletas de maior nível técnico para buscar os gols. É o famoso atacante pedreiro, a função dele é fazer a parede. Poucos gols, mas oportunidades criadas para quem chega de trás. Um outro nome que poderia aparecer é o do Danjuma, que até foi titular em algumas dessas últimas 5 partidas, se alternando com o Barry ali no comando do ataque, mas um jogador de uma característica totalmente diferente, muito mais parecido com o Ayoze Pérez do que complementar. Ele é de velocidade, de movimentação, de associação, mais baixinho, não tem tanta força física, é difícil imaginar que vai ser a opção tática para uma equipe que vai enfrentar um adversário muito mais forte e que pressiona em cima. O Villarreal não vai tentar sair construindo de trás para dar a bola para atacantes velozes. A tendência é que faça a ligação direta e precise de um centroavante para segurar a bola na frente e deixar que os companheiros venham de trás, para depois, aí sim, tentar construir as jogadas. Certeza nós só vamos ter no dia. Mas o que nós não precisamos esperar o dia chegar para poder ter certeza é quem serão os 3 jogadores mais perigosos do nosso adversário e que o Barcelona tem que ficar atento se quiser vencer a partida. Você já sabe o que eu vou falar agora. Tá na hora do top 3 dos caras. Nesse pódio de ameaças do adversário, certamente, se não estivesse lesionado, estaria o Gerard Moreno, que a gente conhece muito bem e, infelizmente, conheceu muito bem na temporada passada. Mas como ele está lesionado, tem outros 3 caras que vão estar aqui e também são muito perigosos. No terceiro lugar vem o Sergi Cardona, que a gente já falou anteriormente no vídeo, que não tem um potencial ofensivo tão significativo, mas que vai ter uma das funções mais importantes de qualquer equipe que enfrenta o Barcelona. Ele vai ficar encarregado de marcar o Lamine Yamal. O principal motivo para eu ter colocado ele aqui nesse top 3 é que ele já marcou o Lamine Yamal na temporada passada e eu vou te dizer, foi o único lateral que não foi humilhado pelos dribles e pela criatividade do garoto. Claro que quando ele estava no Las Palmas, ele atuava numa equipe com uma personalidade muito diferente, que jogava numa linha de 5 e que precisava cobrir, portanto, muito menos espaços atrás para manter o atacante longe do gol. Agora, em um time com vocação ofensiva, em que ele tem que fazer o contraponto, constantemente o Lamine Yamal vai estar no 1 contra 1. E a tendência é que o garoto saia vencedor na maioria dos duelos. Mas vale frisar que vários outros laterais também tinham várias ajudas na cobertura para tentar marcar o Yamal. E o único que eu lembro de cabeça que não saiu destruído na partida foi o Sergi Cardona. Temos que reconhecer o potencial defensivo do lateral adversário. Se o Villarreal quiser ter alguma chance de pontuar na partida, passa pelo Sergi Cardona repetir o desempenho que ele teve na última vez que enfrentou o Lamine. Não acho que vai acontecer. O Yamal está num nível muito mais maduro, o Villarreal tem muito menos ajuda defensiva, e pelo contexto a minha aposta é que o Yamal vai brilhar. Segundo lugar, o Ayoze Pérez.
Também já falamos dele anteriormente no vídeo. Jogador do Betis, se destacou muito na temporada passada, ganhou uma oportunidade na seleção espanhola e aqui uma curiosidade. Como estava no último ano de contrato e não renovou com o Betis, chegou a ser oferecido ao Barcelona, mas não para jogar de centroavante, para ser uma das opções para a ponta esquerda, que é a sua posição de origem. No Villarreal ele está jogando mais centralizado e se adaptou muito bem, porque nessas 5 primeiras partidas da temporada já meteu 3 gols e está sendo muito importante para essa campanha de G4 do Submarino Amarelo. Vamos ver se amanhã ele dá prosseguimento na boa fase. É a primeira defesa de primeira prateleira que ele vai enfrentar nessa temporada. Eu sou Mazuco Basil e Inigo Martins. E para terminar essa mini lista, um jogador que já declarou seu amor pelo Barcelona e afirmou publicamente que o sonho dele é vestir a camisa azul-grená. O tipo do cara que, se tiver oferta, ele abre mão de qualquer vantagem financeira e vem jogar com a gente. Mas até o momento essa oferta não aconteceu e nesse domingo ele é nosso adversário. Em primeiro lugar, o Alex Baena. O Villarreal tem bons jogadores, tem jogadores esforçados, mas o único que você percebe uma capacidade de resolver o jogo é o Alex Baena. Ele é o único um pouco mais diferente. Não é um craque de patamar mundial, mas dentro do Campeonato Espanhol ele já vem se destacando há algum tempo e continua se destacando, porque nas 4 partidas que atuou nessa temporada já deu 2 assistências. Só o tempo vai dizer se ele vai conseguir dar aquele salto na carreira para se tornar um nome importante do futebol mundial e atuar numa grande equipe, ou se ele vai passar o resto do seu tempo como profissional em times de médio porte, sendo o destaque absoluto, mas sem nunca ganhar o reconhecimento dos principais jogadores do planeta. Agora, se a gente não reconhecer que ele é uma ameaça, tanto em contando as assistências, quanto cobrando faltas, porque já fez gols muito bonitos e até gols importantes, como por exemplo na final das Olimpíadas, a gente vai ter muito problema. É jogo para o Koundé marcar de perto, como já fez contra outros grandes pontas que enfrentou ao longo dessa temporada, e para não dar espaço, porque se ele tiver condições de parar para pensar, ele pensa besteira. Ele arruma problema pro defensor. Olho nele. Vou te ser sincero, de todos os top 3 que eu fiz de pré-jogo até o presente momento, esse é o que tem maior nível técnico. Mas claro, nada com o qual o Barcelona não consiga lidar e nada que impeça o Hansi Flick de dominar a partida como já vem fazendo. Desde que ele respeite 5 pontos cruciais para sair vencedor. Tá na hora das 5 chaves para a vitória. A primeira delas é pressão alta desde o começo. O Villarreal tem muitas valências, o Villarreal está jogando muito bem, vem conseguindo vitórias importantes, está no G4, mas a gente tem que ser sincero, não está entre os pontos elogiáveis do Submarino Amarelo a capacidade de sair jogando de trás com qualidade. Os seus defensores não são especialistas em jogar no espaço curto. A tendência é que quando se sintam pressionados, eles tentem sair na ligação direta, onde na maioria das vezes a defesa prevalece e o time adversário controla a posse de bola. Resultado, se o Flick-Flaca fizer o que é famoso por fazer, que é marcar em cima, bater carteira de zagueiro desavisado, como o Yamal já fez contra o Girona, inclusive metendo gol, e forçar o adversário a recorrer aos chutões, a gente vai manter a média de posse de bola que tem tido até agora no campeonato, de ficar ali sempre próximo dos 65%. Se essa pressão for bem implementada, e principalmente desde o começo, que é quando geralmente o time da casa tenta se engraçar um pouco mais, naqueles 15 minutos iniciais, não tenho dúvida de que o Barcelona vai conseguir mandar na partida e ganhar o jogo. E aí vem a nossa segunda chave, controlar o ritmo da partida. Falamos no começo do vídeo, o Villarreal, ele parece mais um time de Premier League do que um time de Campeonato Espanhol. Ao invés de cadenciar o passe no meio de campo, ele está sempre buscando uma transição muito rápida e um ritmo muito acelerado. Caberá ao Barcelona saber o momento de permitir que essa aceleração aconteça, para aproveitar os espaços deixados nas costas dos nossos adversários, mas também entender quando é a hora de controlar um pouco o jogo, tirando a velocidade para não permitir que o Villarreal esteja no terreno que ele mais gosta, que é da trocação franca, que é da bola o tempo todo numa área e na outra.
É algo que a gente já até falou contra o Girona, mas por motivos diferentes. O Girona gosta de velocidade pelos lados para que os seus pontas estejam em situações de 1 contra 1 para cima do lateral adversário. O Villarreal implementa esse ritmo frenético para colocar os seus meias em condições de buscar as assistências e também para que os seus atacantes peguem os zagueiros no confronto 1 contra 1. Diferentes problemas, mas a mesma solução. Uma jornada inspirada de Pedri e Cazador, onde ambos saibam o momento de tomar a decisão, de acelerar para buscar o contra-ataque, de dar uma cadenciada, segurar a posse de bola, permitir que os defensores recuperem o fôlego, fazer o que muita gente chama de defender com a bola no pé. E falando em defensores com fôlego recuperado, vem aí a nossa terceira chave: vencer os duelos defensivos. Não é realista imaginar que o Barcelona vai controlar o jogo os 90 minutos. O Villarreal vai ter as suas oportunidades. O Villarreal vai conseguir as suas escapadas. Cabe aos nossos defensores, principalmente o Koundé, que vai marcar o Alex Baena, e o Cubarsí e Íñigo Martínez, que vão bater de frente com os atacantes adversários, vencerem as disputas no 1 contra 1. O Koundé a gente já viu marcar jogadores até mais perigosos que o Alex Baena, não estou nem um pouco preocupado. Mas vou ser sincero, a última vez que o Íñigo e o Cubarsí tiveram que jogar contra 2 atacantes e não um atacante e 2 pontas abertos, foi na partida contra o Valência, justamente a pior atuação que eles tiveram dentro de uma partida nessa temporada. O Íñigo chamou mais atenção, porque ele perdeu todos os duelos contra o Hugo Duro, mas o Cubarsí também teve muitas dificuldades que acabaram ignoradas por conta da bola que ele salvou em cima da linha. Mas, taticamente falando, foi quando eles mais sofreram, justamente contra 2 atacantes e 2 meias abertos, ao invés de um atacante e 2 pontas. É jogo pra gente descobrir se o problema que eles tiveram era por conta da estreia, onde eles ainda estavam buscando o melhor ritmo que só a temporada mesmo consegue dar, ou se é uma dificuldade tática mesmo, aonde com 2 atacantes dentro da área, eles acabam não tendo tantas opções de um cobrir o outro e acabam sofrendo com o ataque adversário. Para mim, é uma questão de ritmo de jogo. Eu não consigo imaginar que o talentosíssimo Cubarsí e o extremamente experiente Íñigo Martínez não saibam marcar 4-4-2. E nessa partida eles vão mostrar que sabem. Quarta chave para a vitória: construir por dentro. É evidente que o nosso melhor jogador, e no momento o melhor jogador do mundo, é o Lamine Yamal. Ele joga na ponta direita e o jogo vai fluir pelo lado dele muito frequentemente. Mas, se a gente virar samba de uma nota só e a bola for o tempo todo pro Yamal, é muito mais fácil de marcar. Especialmente contra 2 linhas de 4, que são muito mais propensas a conseguir encaixotar os pontas. Você tem o lateral para fechar a jogada de linha de fundo, ao mesmo tempo que você tem o meia para dificultar o drible para dentro. Você tem o volante se aproximando para dar a cobertura para o meia e você tem o zagueiro muito atento fazendo a cobertura do lateral. É um esquema muito mais difícil do ponta levar a vantagem na jogada individual, mas que tem uma fraqueza. Entre essas linhas de 4, existe a possibilidade de um meia ofensivo receber a bola com um pouco mais de liberdade, girar o corpo, olhar para frente e encontrar os espaços. Seria excepcional se nós tivéssemos o Dani Olmo para exercer essa função, porque a gente sabe, ele é um dos melhores do mundo quando tem a oportunidade de jogar entre linhas. Mas aí está lesionado e, como o Flick já falou, não adianta procurar desculpa, é usar os que estão à disposição para exercer essa função. A minha aposta é que quem vai fazer isso será o Pedri, e ele é excepcional, mas sinceramente parece jogo para o Pablo Torre. E não está no mesmo nível, mas no quesito característica é o mais parecido que nós temos no elenco com o lesionado Dani Olmo. Eu adoraria ver um time extremamente ofensivo, com Cazador e Pedri construindo de trás e com o Pablo Torre tendo a responsabilidade de receber a bola entre linhas. Mas eu entendo que é uma partida fora de casa, contra um adversário perigoso, que vai ter muita velocidade nos contra-ataques e que a tendência é que o Pedri jogue de meio ofensivo
e o Casadó tenha ao seu lado o Eric Garcia para dar uma proteção maior. De uma maneira ou de outra, quem exercer essa função de camisa 10 vai ser a figura mais importante para nós conseguirmos a nossa vitória. Seja porque vai atrair muita atenção e deixar espaço para o Yamal na ponta, seja porque tem tanta gente preocupada com o Yamal ali do lado direito que sobra espaço no meio para essa construção acontecer. E a quinta e última chave: movimentação do Lewandowski. A gente já viu ele fazer isso nas últimas partidas de maneira magistral e vai ter que repetir contra o Villarreal se a gente quiser ter uma vitória tranquila. Explodir nas costas da defesa para tentar ganhar dos zagueiros e finalizar, mas também se movimentar fora da área, tirando esses defensores da sua zona de conforto e abrindo espaço principalmente para o Rafinha, que é quem tem mais característica de atacar o espaço dentre os que estão disponíveis no elenco no momento. Foi justamente nesses espaços que o Lewandowski abre que o Rafinha fez os seus gols contra o Valladolid e que o Dani Olmo fez aquele golaço contra o Girona. Tem que dar prosseguimento nessa fórmula. Não é tirar o Lewandowski de perto da área, mas vez ou outra usar ele como distração para tirar o zagueiro de perto da própria área e abrir espaço para quem vem de trás, encontrar as costas da defesa e ficar cara a cara com o goleiro. Nesse jogo, inclusive, é uma das fraquezas do Villarreal. Eles têm zagueiros que constantemente permitem que o atacante adversário saia cara a cara com o seu goleiro. Não à toa, o Diego Conde, o goleiro do Villarreal, é o goleiro que mais fez defesas nesse campeonato espanhol e mesmo assim o seu time está entre as defesas mais vazadas. Faz defesa pra caramba e ainda toma muito gol. O que tu acha que está acontecendo à frente dele? Muito espaço para quem se movimenta a receber a bola e finalizar. Dito tudo isso, o torcedor só tem uma dúvida. Afinal de contas, quem é que vai jogar para implementar na prática tudo isso que nós acabamos de discutir na teoria? Pois eu vou me arriscar a te responder, porque tá no momento do vídeo em que a gente fala a aposta da escalação. Não necessariamente a aposta da escalação é o que eu faria. Eu já falei lá em cima que o que eu faria é um pouco diferente do que eu acho que vai ser feito. Aqui é para apostar quem eu acredito que o Hansi Flick vai escalar. E para mim, os 11 iniciais que ele vai colocar amanhã são Ter Stegen, Koundé, Íñigo Martínez, Cubarsí, Gerard Martin. E bem aqui eu vou precisar explicar. Não seria uma escolha técnica, mas o Baldé está dando algumas demonstrações de desgaste. E na coletiva pré-jogo o Flick falou que quem tivesse desgastado, ele ia fazer a rotação. Daí a minha aposta no Gerard Martin. No meio de campo, Eric Garcia, Casadó, Yamal, Pedri, Rafinha e no ataque, o Lewandowski. Sim, eu acho que apesar de ter sido expulso, o Eric Garcia vai ser escalado novamente como titular e eu acho isso por dois motivos. Não existe outro jogador no elenco no momento que faça essa função. Todos os que nós tínhamos foram se lesionando um após o outro. O Casadó vai ter que ser deslocado para uma posição de segundo volante e ao lado dele para ter um pouco mais de proteção. Eu acredito que vai ser escalado o Eric Garcia. E o mais importante de tudo, é consenso entre toda a comissão técnica que a expulsão não foi culpa do Eric Garcia e que não faria sentido puni-lo, lhe tirando a oportunidade de ser titular na partida que ele não está suspenso. Contra o Young Boys ele não vai jogar, foi expulso, vai ter que cumprir suspensão. Mas contra o Villarreal ele está liberado. Se não teve culpa na expulsão, por que puni-lo? O De Jong já está treinando e liberado clinicamente, mas fisicamente ele ainda não está no mesmo ritmo que os seus companheiros de equipe. Então a tendência é que aconteça com ele o que aconteceu com o Ansu Fati, que já estava liberado para jogar, mas não foi relacionado para ter mais treinos na perna e estar num nível físico melhor, e aí na partida seguinte ele retornou. O De Jong deve ser relacionado contra o Getafe, mas contra o Villarreal é provável que ele nem jogue. E para ele voltar a ser titular vai ter que ter um pouco mais de paciência. O Flick está fazendo isso com todos os jogadores. Ao invés dele voltar e já no desespero ser colocado para jogar, o lesionado sempre ganha um tempo para se reacostumar com o ritmo de jogo do futebol competitivo.
e só depois ele é cogitado para ser titular. Nesse jogo, a tendência é que seja o Eric Garcia. E aí vem o meu palpite. Para mim, tropeço na Champions ficou para trás. O Barcelona é favorito contra o Villarreal e acredito que a mentalidade que o Flick passa para os jogadores é muito importante para que eles não se deixem afetar pela derrota e consigam mais uma vitória. Muito importante, porque mantém o time 100% em La Liga e, quem sabe, amplia a vantagem para os seus perseguidores, para o segundo colocado. 3-1 para nós e 100% mantido. Esse é o palpite do Blaugrana. Mas e você? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que você ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de ajudar a gente com aquele seu famoso engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. É só clicar no sininho. Dessa maneira, você reconhece o nosso trabalho e nos dá uma grande ajuda para que a gente continue crescendo e levando esse conteúdo direto da Catalunha para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.